Shalom, amados, bem-vindo ao nosso canal Sementes do Eterno. Peço que você se inscreva em nosso canal, deixe seu joinha e compartilhe. A palavra para a nossa reflexão hoje está no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20. Nesse capítulo, Jesus faz uma oração por ele, pelos seus discípulos e por nós. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e Tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste. Porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não Te conheça, eu Te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu fiz conhecer o Teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Jesus está falando aqui dos seus discípulos que Ele enviou, e Jesus faz uma oração pelos seus discípulos e faz uma oração por nós, que hoje cremos na Sua palavra. Porque Jesus sabia que esse propósito que Ele colocou no coração de todos aqueles que creem na Sua palavra seria uma trajetória com obstáculos. Então Jesus aqui está dizendo que é necessário que nós estejamos em unidade com Ele, para que o seu propósito possa se cumprir através da nossa vida. E quando Jesus fala lá em Mateus 28 sobre a grande comissão, Jesus fala o seguinte, no versículo 19: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus, Ele faz uma promessa, que quando Ele nos chama para o seu propósito, que é semear a palavra do Senhor, divulgar o seu reino, Ele faz uma promessa para nós que Ele estaria conosco todos os dias. Porque Jesus sabe exatamente dos obstáculos que nós íamos enfrentar para divulgar o seu reino. Lembra que eu falei no vídeo anterior que nós íamos enfrentar a oposição dos homens e também no reino espiritual, que o inimigo lutaria contra a nossa vida para impedir que o nosso propósito se cumprisse. Mas Jesus nos dá a certeza, a garantia que Ele estará conosco todos os dias, para que nosso propósito se cumpra, para que o nosso propósito chegue ao objetivo para o qual o Senhor nos chamou, que é semear a Sua palavra, divulgar o Seu reino. Quando começou ali a expansão do reino, em Atos 9, nós vamos ver a história da conversão de Paulo, um homem que temia a palavra de Deus porque ele cria na lei. E nós vamos observar que Paulo, ele começa a perseguir aqueles que estão no caminho. Paulo pega autorizações para matar, literalmente, aqueles que acreditavam na mensagem de Jesus. E quando Paulo está indo a caminho de Damasco, com ordens para matar os cristãos, Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus. E nós vamos observar ali no capítulo 9 de Atos, versículo 5, o Senhor Jesus começa a falar com Paulo.
E Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? E ele responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. Olha que interessante. Jesus não se revelou a Paulo dizendo: Paulo, você está perseguindo Pedro, João, Tiago, mas Paulo, você está me perseguindo, porque esses homens estão caminhando dentro de um propósito. Eu separei esses homens para um propósito. E nós vamos observar que nesse encontro que Paulo teve com o Senhor Jesus, Paulo perdeu a sua visão. E o Senhor vai e se revela a um servo dele e fala para Ananias: Ananias, você vai ao encontro de Paulo, que eu quero falar com Paulo. Quando o Senhor chama Ananias para falar, e falar com Paulo, no versículo 13, Ananias fala: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de que todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Olha que interessante, Ananias achou só: Senhor, eu preciso revelar para o Senhor, acho que o Senhor não sabe ainda quem é Paulo. E o Senhor fala para Ananias, depois no versículo 16, eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. O Senhor estava dizendo: Ananias, vai, porque ele é um vaso que eu escolhi para levar a minha palavra. Há um propósito meu sobre a vida de Paulo, assim como o Senhor continua com um propósito para todos aqueles que creem na sua palavra. E nós vamos ver que a partir desse encontro que Paulo teve com o Senhor Jesus, Paulo muda sua trajetória. Paulo começa, em vez de ser aquele que persegue os que acreditam no caminho, Paulo começa a ser perseguido. Paulo começa a ser perseguido. E quando eu olho para Paulo, queridos, as cartas de Paulo, o encorajamento que esse homem traz para nós, a confiança que esse homem traz para nós de quão importante é nós caminharmos dentro do propósito do Senhor. Paulo, ele sabe que a sua dependência, que a sua segurança está em Jesus Cristo. Porque esse Jesus que nos prometeu, se nós entrássemos dentro do seu propósito, se nós abraçássemos aquilo que ele deixou para nós, ele estaria conosco todos os dias. E nós vamos observar que Paulo passa por muitas perseguições, por muitas batalhas. Paulo foi preso por amor ao Evangelho, mas quando nós vamos caminhando dentro das cartas de Paulo, nós vamos observando a sabedoria, a riqueza, a esperança que esse homem dá para nós, através da palavra, através da mensagem da cruz. Esse homem vai deixando para nós a certeza que estar com Jesus vale a pena, pregar o Evangelho vale a pena. Por isso que nós precisamos saber que as batalhas virão, barreiras virão, impedimentos virão, mas quando nós nos colocamos na mão do Senhor e falamos para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, faça-me um instrumento para ser o que Tu queres de mim, para que eu possa caminhar dentro do Teu propósito, para que realmente a Tua palavra chegue àqueles que ainda não Te conhecem. Quando nós confiamos no Senhor, Ele vai estar sempre conosco, Ele sempre vai estar abrindo portas para nós. Como eu já falei para vocês, se eu olhasse por tudo aquilo que eu já passei, eu não estaria falando do amor do Senhor, pelas batalhas que eu enfrentei. Quando eu me converti, assim como Paulo teve esse encontro com o Senhor Jesus, o Senhor se revelou para Paulo, assim o Senhor revela para cada um de nós que deseja fazer a sua vontade. Quando o Senhor se revelou para mim, por que eu trouxe esse trecho da palavra
de João, que quando o Senhor se revelou para mim, eu ainda não tinha ouvido falar de Jesus, eu não conhecia que Jesus era o Salvador, que Ele é o único caminho. Eu tive um encontro com o Senhor Jesus e foi assim um encontro muito marcante na minha vida, que não importa quanto tempo eu já tenho de convertida, é muito marcante a experiência que eu tive com o Senhor, assim como o Paulo teve. As nossas experiências com o Senhor Jesus é muito bom para a nossa edificação, ela não é uma doutrina, porque cada um de nós temos experiências diferentes com o Senhor Jesus. E quando eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, eu tive um encontro com o Senhor. Eu orei em línguas, coisa que eu nem sabia o que era, não compreendia. Hoje, depois com o tempo eu fui compreendendo. E quando eu comecei a falar com o Senhor, eu orei em línguas e eu entendi o que eu falei. Eu orei em línguas e hoje eu sei que eu estava profetizando para mim mesma. E como tudo era muito novo, eu fui procurar ajuda para compreender o que estava acontecendo comigo. Porque assim como Paulo, ele tinha temor à lei de Moisés, por isso ele teve esse encontro tão maravilhoso com o Senhor Jesus. Eu não conhecia Jesus como meu Senhor e meu Salvador, mas eu tinha temor à palavra de Deus, eu tinha temor a Deus. Ainda que eu não lesse a Bíblia, eu tinha temor a Deus. E nesse encontro que eu tive com o Senhor falou para mim: aqueles que eu amo eu provo como o ouro e como a prata. E eu estava tão revoltada com Deus, eu falei, Deus, o Senhor é realmente um Deus bondoso, amoroso, porque o Senhor está me fazendo sofrer, passar por tudo isso. E o Senhor falou para mim: não fui eu que te machuquei, você está escrito na palma das minhas mãos. Ou seja, Deus estava se revelando para mim, assim como Ele se revelou para Paulo. Deus se revelou porque Deus não é limitado ao que o homem estabelece. E o Senhor começou a falar comigo, eu fui procurar ajuda, porque eu falava com as pessoas, eu falei assim, eu falo esquisito, mas eu entendo depois do que eu estou falando, e Deus está falando comigo. E eu ouvi de muitas pessoas: isso é coisa da tua cabeça. Isso é coisa da tua cabeça. Aí eu comecei a procurar não falar mais com ninguém, porque muitas vezes as nossas experiências com Deus são loucura para os homens. E eu comecei a falar com Deus, até que eu encontrei uma colega, e eu falei para ela o que estava acontecendo comigo. Eu falei para ela assim: eu acho que eu estou ficando meio louca por momentos difíceis que eu estou passando. Eu falei para ela: eu oro não, né? Que na época não usava a expressão eu oro. Eu falo esquisito, ainda falei para ela, eu falo esquisito, só que depois eu compreendo o que eu estou falando, e é para mim mesmo que eu estou falando. E ela falou assim para mim: olha, tem uma colega que é crente, ela falou, e parece que lá isso é normal. Eu falei: então eu quero ir lá, eu quero ir lá. E eu fui. E quando eu cheguei naquele lugar, por incrível que pareça, era um culto de oração. E quando eu vi aquelas pessoas orando, gritando, eu falei: meu Deus, eu já estou com um problema, né? Já estou com um problema. Eu vim aqui para essas pessoas ficarem gritando desse jeito. Como é que Deus vai escutar essas pessoas gritando desse jeito? Aí Deus falou comigo: eu ouço a cada um individualmente. A partir, queridos, desses tempos, o Senhor começou a falar comigo. Eu comecei a frequentar esta casa de oração. E o mais interessante é que quando as pessoas oravam, hoje eu falo, né? Hoje eu sei que é. Quando as pessoas oravam em línguas, eu entendia o que aquelas pessoas estavam falando. Mas por eu ser nova convertida, isso parecia um absurdo para muitas pessoas. Eu lembro que uma vez eu perguntei para uma pessoa que está do meu lado: você está entendendo o que aquela pessoa está falando? E a pessoa falou: não, ela está falando em línguas. Eu falei: mas eu estou entendendo o que ela está falando. Assim começou a minha experiência com o Senhor.
E a partir disso o Senhor começou a falar comigo que Ele ia me usar. E eu fui caminhando com o Senhor, aí eu fui não mais partilhando as minhas experiências com Deus, e fui caminhando com o Senhor. E o Senhor foi me levando a conhecer os profetas, porque eu não compreendia o que estava acontecendo comigo, e o Senhor foi me levando a conhecer os profetas. Aí eu fui compreendendo o que o Senhor ia falando comigo. Eu achava interessante que às vezes eu ouvia pastores pregando, eles começavam a orar em línguas, eu estava entendendo o que eles estavam falando. E eu lembro uma vez que eu estava sentada e eu comecei a rir porque um pastor estava pregando e eu estava entendendo que ele estava orando. E a pessoa que estava do meu lado, ela falou assim: por que você está dando risada, Regina? Eu falei: porque eu estou entendendo que aquele pastor está orando, ele está falando com a igreja, ele não está orando para ele está falando com a igreja. E essas coisas foi crescendo dentro de mim. E o Senhor só foi me levando a caminhar na palavra, a caminhar com os profetas, e Ele foi me ensinando. E eu tenho escrito na minha Bíblia, acho que foi em 2007, quando o Senhor falou comigo: levantarei nesta nação muitos profetas, porque eu tive uma visão de Deus, onde eu via um mapa do Brasil, e eu via um mapa descendo do céu, e esse mapa ficava bem em cima do mapa do Brasil. E eu falei assim para Deus, Deus, o que isso significa? E o Senhor falou para mim: este mapa que está sobre o Brasil é porque eu levantarei nesta nação muitos profetas, muitos profetas. Por isso, queridos, eu creio, e nos próximos vídeos eu vou estar falando sobre isso. Eu creio nos dons espirituais. Eu creio que Jesus nos chamou para propósito específico. E eu creio que Deus vai levantar, está levantando profetas para nos preparar para a volta de Jesus. Quando será, não sei, porque Jesus não deixou essa responsabilidade para nós, mas Jesus nos deixou a responsabilidade, o propósito de caminhar, divulgar a sua palavra, preparar o seu povo, para que nós possamos ouvir e discernir o que o Senhor tem para nós. Eu creio realmente na voz profética, e eu creio que nós temos que ter temor como voz profética do Senhor, para falar a mensagem do Senhor, para testificar aquilo que o Senhor tem, mas que o Senhor levantou profetas e vai continuar levantando, não importa quão evoluída esteja a ciência, não importa se acreditem ou não acreditem, Deus levantará. Eu tenho escrito isso na minha Bíblia, sobre a visão de Deus, sobre o mapa do Brasil, sobre o mapa de Deus descendo do céu. Quando eu pastoreava uma igreja, eu fiz, como Deus falou para mim, eu fiz um mapa. E Deus falou para mim assim: trace somente os rios neste mapa. E Deus falou para mim: quero dizer para você que esse mapa onde você traçou simboliza que a tua nação é cheia, é uma nação rica em rios, mas ela será uma nação rica do mover do meu Espírito Santo, porque eu levantarei propósitos, homens com propósito, mulheres com propósito, dentro da visão que eu tenho para esta nação. E eu creio, queridos, que virá um avivamento na nossa nação. Eu creio que virá um avivamento em todas as nações antes da volta do Senhor Jesus. Mas eu creio que Ele levantará homens com propósito, mulheres com propósito, que obedeçam a voz dEle, que caminhe na voz dEle. Eu passei 1 ano orando para tomar decisão se eu deveria ou não entrar no YouTube. E Deus usou uma profeta para confirmar comigo que eu deveria fazer isso. Por isso eu creio no propósito de Deus e creio que Deus vai levantar. Eu agradeço por muitos servos de Deus, por muito profeta de Deus com integridade,
que tem temor do Senhor, em levar a palavra do Senhor, que tem sido instrumento abençoadores, e que você possa saber que não importa se tentem calar a tua boca, não importa, Senhor sempre abrirá uma nova porta, o Senhor sempre dará direção para você, se Ele encontrar em você temor, a sua palavra, porque, queridos, sem temor, sem estarmos ligados em Jesus Cristo, nós não faremos nada, porque nós precisamos do Espírito de Deus, nós precisamos do Espírito Santo de Deus, para nos guiar, nos instruir na sabedoria do Senhor, no temor do Senhor. E quero dizer para vocês, como profeta de Deus, eu não me preocupe, eu creio realmente que nós temos que julgar as profecias, não os profetas, porque se eu for uma falsa profetisa, eu terei que responder perante Deus, mas toda palavra que sai da nossa boca tem que ser julgada assim. E eu creio realmente nisso, que Deus está levantando homens e mulheres com muita autoridade, com muita sabedoria, com muito temor no Senhor, para a expansão do teu reino. Por isso eu quero declarar para vocês, busquem o seu propósito, caminhem no seu propósito, para que ninguém venha impedir você. Eu louvo a Deus pelos profetas que o Senhor tem levantado nessa nação. Eu louvo a Deus pelos evangelistas que o Senhor tem levantado nessa nação. Eu louvo a Deus pelos mestres que o Senhor tem levantado nessa nação. Eu louvo a Deus pelos pastores que o Senhor tem levantado nessa nação. Homens e mulheres que ainda têm temor pela palavra do Senhor, que caminhem dentro do propósito do Senhor. Que o Senhor possa, queridos, te fortalecer. E quero dizer para vocês que eu não estou irada não, viu? Não estou irada. É porque é tão bom quando você sente a presença de Deus agindo em tua vida. E eu quero estar falando no próximo vídeo sobre o chamado de Jesus, o ministério que Jesus delega para o seu povo que queira caminhar dentro do seu propósito. Que o Senhor abençoe vocês ricamente e que vocês não desistam, porque se o homem fechar uma porta, Deus abrirá outra, com certeza. Porque como ele falou para Paulo, Paulo, por que você me persegue? Quando alguém tenta barrar você de caminhar dentro do propósito de Deus, a pessoa não está tentando calar a tua boca, mas calar a boca de Deus. Por isso que o Senhor Jesus se revelou a Paulo dizendo: Paulo, por que você está me perseguindo? Deus abençoe a vocês. Eu vou fazer uma oração. Pai bendito e amoroso, no nome do vosso Filho Jesus, eu oro, Pai, para cada pessoa que vai estar assistindo esse vídeo. Que elas possam, Senhor, acreditar no teu propósito, caminhar dentro do teu propósito, sabendo que o Senhor estará com elas todos os dias para o cumprimento daquilo que o Senhor chamou. Pai bendito, Pai amoroso, que a tua graça, que a tua bondade, que a tua misericórdia seja sobre cada um e que vocês caminhem dentro do propósito do Senhor. Deus abençoe vocês. Eu não sei se o Senhor chamou vocês para ser um evangelista. Eu não sei se o Senhor chamou vocês para ser um pastor. Eu não sei se o Senhor chamou vocês para ser um intercessor. Eu não sei se o Senhor chamou você para cuidar da casa dele. O importante é que você esteja dentro do propósito que o Senhor colocou. E o mais importante, perante Deus, todos nós somos preciosos dentro do chamado deles. Deus abençoe vocês, meus queridos. Um ótimo dia. Um beijão. Shalom.